vamos falar um pouquinho sobre a importância da oração e do jejum, né? Jonas, no capítulo 1, versículos 5 e 6, eu mesmo vou ler para que seja mais rápido, tá? Diz assim: Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas, no capítulo 2, versículo 1 e 4, a oração de Jonas diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? E no capítulo 3, versículos 5 ao 9, fala sobre o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Entendam que são 3 cenários diferentes, né? Mas todos com o mesmo objetivo, né? A oração e um jejum, para que Deus estivesse livrando, né? Os livrando de uma situação que não era agradável, né? No caso de Nínive, era a destruição de toda uma nação, né? No caso dos que estavam no navio, teria o navio afundar, e no caso de Jonas, a morte dentro da barriga do peixe, né? Todos clamaram, todos oraram, pedindo a Deus que Deus se voltasse, né? Que Deus mudasse o cenário, e se voltasse não trouxesse a sentença sobre a vida dele, né? E o engraçado é que essas 3 passagens, elas terminam da mesma forma, né? Com ponto de interrogação. Todas elas têm uma incerteza, porque embora eles estivessem orando, estivessem clamando, não era certo que Deus iria os livrar, né? Nessas 3 passagens eles colocam um ponto de interrogação, né? Será, talvez, que esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos, né? No caso do rei falou a mesma coisa, e Jonas, ele também disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Né? São indagações, porque eles sabiam que estavam errados, sabiam que estavam fazendo coisas que não eram do agrado do Senhor, e mesmo assim eles pediram e oraram a Deus para que Deus mudasse a sentença dele. O que nós podemos trazer dessas 3 passagens, né? Que por mais que estejamos passando uma situação difícil, uma situação em que nós achamos que nós mesmos nos colocamos nela, porque é muito fácil quando nós temos alguém para apontar o dedo, para acusar, botar a culpa e simplesmente falar: joga fora do barco,
É só jogar fora do barco que a situação vai se resolver, né? Mas e no caso de Jonas? E no seu caso, o que você tem a dizer quando você está clamando a Deus e pedindo para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele não coloque a sua mão para trazer a ira dele sobre a sua vida? Hoje nós estamos passando por um momento de dificuldade a nível mundial, né? A ira do Senhor veio sobre todo o nosso planeta, sobre toda a nossa nação, né? E está nítido que Deus está querendo um posicionamento nosso. Deus está querendo que nós tomemos uma atitude, tomemos uma decisão de arrependimento, que nós nos convertamos e continuemos falando do seu amor e da sua misericórdia, que continuemos a pregar que Deus, Ele pode sim perdoar os nossos pecados e pode nos livrar desse mal.